Bom dia, para todo mundo que está aí nos ouvindo e nos acompanhando. Participei de uma audiência pública agora, aqui na Câmara Municipal, a convite da vereadora Manu Lapa, e foi uma audiência pública muito próspera. Nós estamos discutindo hoje a questão de um projeto de lei, que é o 010, que foi enviado aqui à Câmara Municipal, se tratando do pagamento do piso da enfermagem. É um projeto de lei que tem muitas falhas. Então, algumas emendas elas foram protocoladas e estão para serem votadas pelos vereadores. Então, eu acho que minha contribuição hoje foi de esclarecer algumas dúvidas, mostrar que há muitos erros no projeto de lei vindo do Executivo, inclusive erros que visivelmente não dá para observar um respeito pelos profissionais de enfermagem, e nós precisamos respeitar esses profissionais, que é quem salvam vidas. Então, fica um recado importante ao prefeito da cidade, que eu estou à disposição para contribuir no que ele precisar, mas que é uma categoria que precisa ser respeitada, porque o amor de alguém está nas mãos desses profissionais. A mãe, o pai, o filho doente está com essas pessoas. Então, nós precisamos respeitá-los e dar dignidade salarial. E a Prefeitura tem que entender isso, e a Câmara Municipal também. Na sua experiência, esses erros que vieram no projeto, acha que foi má fé ou inexperiência mesmo? Eu acho que foi uma falta de apropriação. Então, eu acho que é importante que a equipe técnica da Prefeitura tenha uma imersão na legislação da categoria, tenha uma imersão no que foi vencido a nível de Congresso Nacional e de Presidência da República, que é a Lei do PIS, a 14.434, e as emendas constitucionais 124 e 127, se debrucem, obviamente, sobre as decisões liminares do Supremo, mas não tomem isso como uma verdade absoluta, porque a ADI 7222 do Supremo ela ainda está com mérito para ser votado. Então, isso não pode ser a realidade adotada pela Prefeitura. Então, a Prefeitura tem autonomia para investir num planejamento financeiro e orçamentário que dê dignidade a esses profissionais. A Prefeitura não está dependente do que alguém que não deveria legislar, legislou. Então, eu vejo que há uma falta de imersão nesse conteúdo para se fazer uma lei correta para o município de Carpina. Deputado, nós estamos ao vivo pela 104.9 FM no programa do Mário Silva. Quero dizer que foi o senhor o primeiro a falar desse assunto no programa. Como é bom reencontrá-lo aqui em Carpina, dizer da satisfação de voltar a conversar com o senhor e, de antemão, já convidá-lo para estarmos juntos quando a sua pauta contemplar Carpina, para discutirmos isso de uma forma muito mais inteira, de uma forma muito mais amadurecida. Mas essa discussão, ela pautou assuntos importantes e eu queria ir muito mais a fundo. O piso da enfermagem, que parecia, na sua concepção, ser apenas mais um piso que pudesse, a exemplo de tantos já institucionalizados no país, contemplar, favorecer, valorizar essa categoria, acaba trazendo interpretações diversas. O senhor colocou bem, o Supremo Tribunal Federal tentando legislar, usurpando, pode-se dizer assim, o papel do Congresso Nacional, entende-se Câmara e Senado. Dado todo esse tempo, toda essa discussão, como é que o senhor vê esse imbróglio que ainda causa tantas dúvidas, tantas indefinições e interpretações por todo o território nacional? Eu queria primeiro agradecer a você sempre a oportunidade de estar com você na sua rádio, com seus ouvintes. Dizer a você que, obviamente, estou aberto para seus convites. Vai ser sempre uma honra participar dos seus programas. E quero dizer que é lamentável. A sensação é de você lamentar, você ver, por exemplo, um legislativo, tanto municipal quanto estadual e até a própria União, está visivelmente se curvando para uma decisão que fere a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, considerando todo o decoro que eu tenho e o respeito que eu tenho ao Supremo, ele termina que invadiu algumas áreas que ele não poderia invadir. Então, hoje nós nos deparamos com o Supremo, que recebeu o protocolo dos embargos de declaração, tanto do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, quanto do Conselho Federal de Enfermagem e da AGU também. Então, a gente está naquela fase onde o Supremo está analisando os embargos para poder responder porque é que ele incrementou na lei do piso nacional coisas que a lei não previa, o que significa legislar. Então, ele está legislando e ele não pode legislar, tem suas limitações. Então, como o senhor viu, particularmente, essa
condição do Ministério da Fazenda, através do ministro Haddad, que recentemente foi até o Tribunal de Contas da União para tentar efetivamente conseguir uma maneira, obviamente que dentro do que eles preceituam como legal, de não pagarem o piso. Inclusive, isso repercutiu muito negativamente. O senhor está atento a isso e viu com que olhar essa condição oriunda do Ministério da Fazenda junto ao Tribunal de Contas da União? O Ministério, visivelmente, ele está preocupado em não estourar o teto, né? O teto fiscal, o teto de gastos, mas não é tirando o pagamento dos pisos que isso seria justo no nosso país, né? É você tá trabalhando para uma classe sofrida e extremamente desigual, né, no Brasil. A gente tem desigualdades sociais muito grandes no Brasil e a gente se preocupar com essas contas prejudicando quem está lá na ponta numa situação de maior vulnerabilidade. Eu não vejo com bons olhos. Acho que, visivelmente, já foi dito pelo líder do governo, Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, que não se trata do piso da enfermagem, é o piso da saúde no geral. E isso me tranquilizou um pouco. Mesmo assim, eu não vejo com bons olhos e não sou favorável a essa busca do ministro Haddad por esse tipo de conduta. Deputado, dentro dos debates aqui na Casa, né, na Câmara de Vereadores de Carpina, das argumentações, o senhor apresentou, inclusive aqui no início da entrevista, que é um projeto que é eivado de alguns erros, é um projeto que tem muitos erros. Especificamente, que tipo de prejuízo, que tipo de erro tem? Porque eu já ouvi argumento, e aí é bom para o senhor comentar em cima desse argumento, de que o governo federal repassará recursos durante o período de 4 anos de complemento. E a preocupação é, os municípios pagam depois como? E se o governo não prosseguir com esse tipo de incentivo? Essa conta recai no município e o município não teria de onde pagar essa conta. Então, como é que o senhor enxerga esse tipo de posicionamento que é dado, inclusive, por parlamentares no entendimento do que está posto atualmente? Deixa eu aproveitar também o complemento dentro dessa colocação de Maílson, muito pertinente, para dizer o seguinte, inclusive não existe recurso alocado para 2024, né, no Orçamento Federal. Não é verdade. Essa é uma informação que é falaciosa. Vocês vão poder se deparar com a verdade dos fatos quando vocês fizerem a leitura da Emenda Constitucional 127, que teve origem numa propositura do deputado federal Mauro Benevides Filho. A previsibilidade orçamentária para o pagamento do piso, ela é proveniente do superávit dos fundos federais. O superávit dos fundos federais, ele tem um período, que é entre 2027 e 2028. Até lá, o superávit estaria garantido. Mas a Emenda Constitucional 127, que garante o recurso, ela não deixa limitado ao superávit, ela incrementa a fonte de recursos. Então, não havendo o superávit, que é muito difícil, mas não havendo o superávit, o recurso para o piso da enfermagem, para a complementação do piso, ele pode ser proveniente dos royalties do petróleo, gás e mineração, que é uma fonte de recursos interminável no país. Então, é uma falácia dizer que talvez daqui a alguns anos não haja esse recurso. Isso não existe. Em todas as falas do Mauro Benevides, em suas redes sociais, em entrevistas, TV e rádio, ele deixa isso muito claro. Estou deixando muito claro para vocês também. E respondendo especificamente a questão dos erros do projeto de lei de Carpina, um deles, além de considerar toda essa questão que está sendo tramitada no Supremo, e a gente não pode tomar isso como verdade absoluta, porque o mérito da ADI 7222, ele não foi votado ainda. Então, se não foi votado, a gente não tem uma decisão final, nem do próprio Supremo. Mas um dos erros visíveis é da obrigatoriedade do profissional de enfermagem alimentar informações no InvestiSUS. Isso está na lei, no projeto de lei do município de Carpina, e não tem como. A obrigação de alimentar o InvestiSUS com os dados de informação dos profissionais, ela é da prefeitura e não do profissional. Ele não pode ser penalizado porque a prefeitura não alimentou. Você está denunciando a prefeitura do Ministério do Trabalho? Fiz um protocolo de denúncia hoje de manhã no Ministério Público do Trabalho para que sejam averiguadas situações que foram denunciadas sobre o município de Carpina, como desvios de função, alteração contratual. Então, protocolei sim essa denúncia e agora a gente vai averiguar para saber se elas são procedentes ou não. Tomara que não sejam, mas foram protocoladas.